pessoal, tudo bem? Olha eu aqui mais uma vez, depois dos recessos das semanas de festas. Primeiramente eu quero desejar um feliz ano novo para vocês, que seja um ano de prosperidade em todas as áreas, prosperidade de saúde, prosperidade financeira, prosperidade emocional, prosperidade profissional, em todas as áreas, que seja um ano de paz e um ano de muita conquista para todos nós, ok? Nossa primeira videoaula de 2020 eu venho trazer uma temática de classificação de risco. E é claro, nós vamos fazer aqui um resumão dessa temática. Vamos lá? Eu trouxe aqui 3 principais contextos para nós abordarmos. O que é, como faz e quem faz a classificação de risco. Primeiro é importante falarmos que a classificação de risco, ela surgiu para organizar os trabalhos de urgência e emergência. Por quê? Antigamente, as pessoas quando chegavam no pronto atendimento, no pronto-socorro, o atendimento era designado pela ordem de chegada e não pela necessidade dos sintomas apresentados. Então, a classificação de risco, ela surge com esse contexto de organizar e classificar o atendimento mediante a situação clínica e potencial de risco de cada indivíduo. É aí que surge a classificação de risco, ok? A classificação de risco, ela é uma atividade exclusiva do enfermeiro, tá? O médico também treinado e habilitado para desenvolver a classificação de risco, ele pode estar desenvolvendo. Porém, o técnico de enfermagem não pode desenvolver uma classificação de risco. Ele pode auxiliar o enfermeiro, fazendo ali os sinais vitais, né, fazendo algumas observações dos sintomas apresentados para o enfermeiro. Mas o enfermeiro é o profissional que deve desenvolver a prática de classificação de risco. Esse enfermeiro, ele deve ser treinado e habilitado para classificar, tá? Então é um curso extra, é uma preparação extra que o enfermeiro faz para desenvolver essa classificação de risco. E ali o enfermeiro, ele vai se centralizar na queixa principal do paciente. Por exemplo, chega um paciente na classificação e fala para o enfermeiro que ele está com dor muito forte no peito, mas ele também está apresentando tosse, dor de cabeça e dor no dedão do pé. De todas essas dores, qual que ele vai classificar? Qual que ela vai anotar? Vai anotar todas? Ela precisa ter uma queixa principal. E nós, profissionais da enfermagem, nós somos habilitados cientificamente para fazermos essa classificação segundo o sistema fisiológico, né, o nosso funcionamento, quais que são os pontos vitais que nós temos que ter uma atenção especial. Então, de todos esses sinais apresentados, qual que se torna um ponto primordial? A queixa torácica, né? Então, nós temos que sempre fazer o ponto principal, ou seja, a queixa principal desse paciente, ok? Então, assim acontece a classificação. Ali também são levantados os dados de sinais vitais, tá? E as condições apresentadas pelo paciente, ok? A classificação de risco, ela surgiu num contexto de militarismo. Os militares, eles já abordavam essa classificação dentro dos seus atendimentos e essa classificação chegou para nós também. Nós temos alguns modelos. Tem o modelo canadense, modelo americano, o modelo australiano e tem-se o modelo inglês, que é o protocolo de Manchester, que é um dos mais conhecidos, inclusive que nós usamos aqui no Brasil. Aqui no Brasil nós usamos o protocolo inglês de Manchester e nós utilizamos também o protocolo do Ministério da Saúde. O protocolo do Ministério da Saúde, ele surgiu junto com o Humaniza SUS, o projeto de Humaniza SUS, que é acolhimento e classificação de risco. Nós vamos abordar depois essas diferenciações da classificação do Ministério da Saúde e do protocolo de Manchester. O protocolo de Manchester, ele surgiu na cidade de Manchester em 1997 e veio para o Brasil, foi abordado pela primeira vez no Brasil pelo estado de Minas Gerais. E agora nós vamos abordar a diferenciação entre o protocolo de Manchester, que é um protocolo inglês, e o protocolo do Ministério de Saúde, ok? Lembrando que ambos são utilizados aqui no Brasil. Dando continuidade, para nós entendermos as funções da classificação de risco, nós precisamos saber diferenciar o que é urgência e emergência, certo? Emergência são situações
situações que requerem atendimento imediato, porque a vítima apresenta risco iminente de morte. Já as urgências requerem atendimento rápido, porém a vítima pode não apresentar risco iminente de morte. Isso não significa que possa evoluir para uma emergência, ok? Então, a emergência é que nós não demandamos tempo para o atendimento. O atendimento tem que ser imediato. Já as urgências, elas precisam ser atendidas rápido, mas ainda nós temos um tempo determinado para prestar esse atendimento. Porém, se esse atendimento não for prestado para a urgência em seu tempo devido, ele pode evoluir para uma emergência, ok? Então, as classificações, elas são dadas, nós utilizamos no Brasil, né? Manchester, como eu disse, o Manchester surgiu na Inglaterra, na cidade de Manchester, em 1997, e foi utilizada pela primeira vez no Brasil, no estado de Minas Gerais. Ele apresenta 5 pontos de classificação, sendo que a emergência ela é apresentada pela cor vermelha, e o atendimento é imediato, nós não temos nenhum tempo determinado para esse atendimento, ou seja, 0 minutos. Chegou esse atendimento emergencial, nós temos já que prestar o cuidado. O segundo ponto é o muito urgente, que é apresentado pela cor laranja, alaranjado, como vocês preferirem. E esse tempo do muito urgente é determinado para 10 minutos. Nós temos 10 minutos para prestar o atendimento a essa vítima classificada como muito urgente. Após o muito urgente, nós temos o urgente, que é classificado pela cor amarela. Tem 50 minutos para prestar atendimento a essa vítima urgente. Depois da urgente, pouco urgente, que é apresentada pela cor verde, dando a demanda de até 120 minutos. Após não urgente, que é dada pela cor azul, e até 240 minutos. Isso não significa, gente, que a pessoa vai ficar 240 minutos esperando. É até 240 minutos. Então, pode até ser atendida antes, ok? Sendo que esses pacientes eles podem ser reavaliados, reclassificados. Se durante esse tempo de espera ele tiver uma piora no quadro, ele começar a acentuar algum sintoma, ele vai ser reavaliado. Então o que estava aqui embaixo pode passar aqui para cima também. Então essas classificações, o Manchester ele trouxe essa classificação dada em cores, para que se possa então visualizar a cor e fazer a identificação dada com tempo. Já o Ministério da Saúde traz 4 conceitos. Isso em concurso público causa bastante confusão e pegadinha em muita gente, tá? Manchester, 5. Ministério da Saúde, 4. E qual que é a diferença que está aqui no Ministério da Saúde? A cor laranja. O laranjado não entra no Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde traz emergência vermelho, 0 minuto, atendimento imediato, assim como Manchester. Do vermelho nós já viemos aqui para urgência, que é da cor amarela, que a prestação tem que ser em até 30 minutos. Após o amarelo, a prioridade não urgente, que é a cor verde, aqui entra cadeirantes, idosos, pessoas que não são urgentes, tá? Mas precisam de atendimento até 60 minutos. E depois dessa cor verde, a cor azul, os demais pacientes, os demais indivíduos não urgentes em até 240 minutos. Então essa é a maior diferenciação do Manchester para o Ministério da Saúde. A cor laranja só entra no protocolo de Manchester. 5 Manchester, 4 Ministério da Saúde, ok? O Manchester ele é utilizado em cerca de 16 estados aqui no Brasil, mais ou menos 16 estados usam. Então o Manchester ele é bem propagado e utilizado no Brasil, assim como também do Ministério da Saúde, ok? O que é importante nós ressaltarmos? Que o protocolo de classificação de risco, ele não surge da cabeça de ninguém. Eu não vou olhar para um paciente e fazer um achismo na minha classificação. São protocolos. E esses protocolos, eles já existem, já foram criados e precisam ser seguidos, tá? Esses protocolos, eles têm a função de estratificar o risco. E é importante nós ressaltarmos um dos pontos primordiais como critério, né, do SUS, que é a equidade. É para isso que serve a classificação de risco, para garantir a equidade, que entre uma pessoa que sofreu um traumatismo craniano e uma pessoa que apresenta cefaleia,
quem sofreu traumatismo craniano, ele tem maior prioridade do que quem está apresentando cefaleia. Isso é equidade. Os dois serão atendidos, porém, um tem que ter a prioridade, né? Então, isso é equidade. Isso não significa, a classificação de risco, ela não vem para tirar o atendimento de ninguém, tá, gente? Todas as pessoas que estão ali, elas serão atendidas. Assim como o exemplo que eu dei, o TCE vai ser atendido primeiro, mas quem está com cefaleia também vai ser atendido. Todos serão atendidos. Por quê? A classificação de risco, além dela vir para estratificar, além de ela vir colocar em evidência essa equidade, ela também vem para colocar a inclusão. Todos serão atendidos segundo o seu potencial de risco, ok? Então, o Ministério da Saúde, ele traz também esse conceito no Humaniza SUS, né? O acolhimento junto com a classificação de risco, porque o Humaniza SUS, ele traz essa visão própria. Eu sou muito fã do SUS, defensora nata do SUS. Ele traz essa visão própria de prevenir, cuidar, proteger, tratar, recuperar e promover saúde ao indivíduo. E dentro dessa promoção, dentro de todos esses eventos, estão a classificação de risco. Então, quando você passar por um atendimento e tá lá a pessoa fazendo a triagem, né? Porque a classificação de risco nada mais é do que uma evolução da triagem, tá? Então, quando a pessoa está fazendo essa classificação, colabore com ela. E saiba que, se você ganhou uma classificação daqui de baixo, é porque a sua avaliação no momento foi essa. E se alguém chegou depois de você e passou na sua frente, é porque ela tinha uma maior necessidade. Se houve uma piora no seu quadro durante o tempo de espera, volte a pessoa que está realizando, a profissional de enfermagem que está realizando a classificação de risco e evidencie isso para ela, porque você pode sim ser reavaliado, tá? Profissionais da enfermagem, capacite-se em classificação de risco, desejem a classificação de risco, estudem mais. Existe o Grupo Brasileiro de Classificação de Risco, tá? Tem a página deles, joga lá no Google, dá uma pesquisada, dá uma lida sobre isso, porque é uma temática que cai sim em concursos públicos, principalmente Humaniza SUS, sobre Humaniza SUS. E dentro da Humaniza SUS nós temos classificação de risco, ok? Espero que vocês tenham gostado, é um resumão aí e nós estamos voltando a todo vapor. Beijo e vamos estudar juntos!